Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor, e só a Tua graça me basta, meu Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eita Deus, louvado seja o nome do Senhor, que só a graça do Senhor nos basta, porque você sabe, eu também sei, que os dias que a gente tem vivido, que a gente tem passado, nos apresentam lutas e muitas das vezes questionamentos. E eu e você temos que ter essa resposta, mas essa resposta não vem do homem, essa resposta vem de Deus, para que a gente permaneça, para que a gente continue buscando ao Senhor, dando o nosso melhor, por mais que as situações que apareçam aí na sua vida não sejam as melhores. Você precisa se esforçar para dar o seu melhor na obra do Pai, na obra de Deus. Eu sei que o dia a dia da gente é corrido, as tarefas diárias, as situações de problemas para a gente resolver,
a gente tem que muitas vezes abrir mão de situações que para a gente era cômodo, para nos esforçarmos e para nos dedicarmos a fazer o que agrada ao Senhor. Aí está a diferença. Muitas pessoas querem compreender por que nós temos uma atenção especial do nosso Deus. É porque muitas vezes temos que fazer renúncias. Temos que renunciar, temos que largar tudo e seguir a direção de Deus para que tudo na nossa vida dê certo e também para que a nossa vida seja um bom exemplo para o nosso próximo, para aqueles que têm vontade e interesse de servir a Deus, de buscar a Deus de todo o seu coração. Então, que a gente venha entender o real propósito de Deus para a nossa vida. Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 20, onde a palavra fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, e tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou sou mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui a gente consegue compreender como nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos apresenta o reino de Deus. Como eu e você temos que viver para alcançarmos a graça e a salvação. Muitas pessoas acreditam que o fato delas estarem dentro de uma congregação há 10, 20, 30 anos é o suficiente para elas já terem garantido o reino de Deus. Só que aqui a palavra nos mostra que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher o caminho que a gente quer seguir, para a gente fazer a vontade e o querer dele, para a gente fazer de todo o coração ou da maneira que a gente achar que é possível. Quantas vezes durante a madrugada Deus ele nos incomoda para que a gente levante e ore por alguém, por nós, por um familiar, por alguém que está enfermo, e muitas das vezes
a gente prefere virar para o lado e dormir. Às vezes a gente prefere descansar, mas Deus mostra que tem pessoas precisando de oração, precisando de nós para intercedermos por elas. E se a gente não tiver esse olhar atento e não obedecer à voz do Senhor, Deus vai entregar essa responsabilidade que Ele nos confiou a uma outra pessoa. Porque essa pessoa vai obedecer e vai fazer aquilo que Ele ordenou. E muitas das vezes a gente fala, mas eu sou um servo temente, eu sou um servo obediente, eu estou na presença de Deus faz vários anos, eu estou fazendo o que é certo, eu não faço o que é errado, eu fujo da aparência do mal, mas, por outro lado, desobedece à vontade e o querer de Deus. E aqueles que estão chegando agora e que decidiu servir a Deus, entregar sua vida ao Senhor, eles preferem obedecer, eles preferem abrir mão de ficar dormindo, de ficar descansando, para naquele momento que muitas das vezes a gente acha que é o momento onde a gente tem que estar no sono pesado, mas naquele momento que Deus nos chamou, a gente ouviu, levantou e foi fazer a sua vontade, o seu querer, ele começa a agir, ele começa a trabalhar, ele percebe a nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa força de vontade, que a gente não murmurou, a gente não reclamou, a gente não teve preguiça, a gente fez aquilo que ele esperava de nós. Então, aqui, quando o dono da vinha, ele passa chamando aqueles trabalhadores, ele fala para os primeiros que ele encontra que ele vai pagar 1 denário pelo trabalho. Apenas para o primeiro ele fala o valor que ele irá pagar. Os demais ele informa que vai pagar o que é justo. Só que quando chega o momento de fazer o pagamento, aqueles que foram os primeiros a ser chamados para trabalhar na vinha, eles acreditavam que iam ganhar mais. Eles iriam ganhar mais do que aqueles que foram por último. E aqui a mensagem fala que os últimos serão os primeiros. Por quê? Teve também situações que a gente conseguiu observar durante a caminhada do dono da vinha, que ele encontrou pessoas em seu caminho que ele perguntava: por que está aí sem fazer nada? E eles falam que ninguém os contratou. E o que na palavra Deus quer mostrar para eu e você? Que o fato da gente servir a Deus não é apenas estar na igreja, não é apenas estar levando a palavra, mas também convidando pessoas para buscar a presença de Deus, para estarem servindo ao Senhor, para estar tendo esse encontro que transforma a vida, que muda o cativeiro, que muda as histórias. Então eu e você não só precisamos estar na obra do Senhor, mas também levar a palavra de Deus para aqueles que são necessitados, para aqueles que precisam de uma palavra, para aqueles que precisam de libertação, precisam de cura. E a gente tem que entender que o fato de eu estar fazendo a obra do Senhor há muito tempo ou há pouco tempo não me difere de quem já tem 20 anos dentro de uma congregação. Quantas das vezes eu ouvia pessoas falando: quem é ela? A nova convertida. Nova convertida. Ela é assim porque é nova convertida. É a gatinha de Jesus. Ela não canta, ela mia. E várias situações, vários apelidos, vários adjetivos. Vários adjetivos eu ouvi de pessoas que se achavam mais e maiores porque já tinha vários anos que serviam a Deus, mas de nada adiantava aqueles anos, porque
o deboche daquelas pessoas mostravam que o fato delas estarem numa igreja, o coração delas não estava quebrantado diante do Senhor. Elas achavam que podiam maltratar, que podiam humilhar, que podiam pisar naqueles que estavam chegando por considerar aquelas pessoas pequenas. Mas o que Deus está mostrando aqui para eu e você, através dessa parábola, que para Ele não importa se a gente tem 20 anos que serve a Ele, se tem 10, se tem 5, se tem 2, se tem 1, se tem 1 mês. Deus, Ele usa a cada um da maneira que Ele quer. Ele entrega a sua mensagem conforme o coração de cada um. Quem realmente está servindo, quem realmente está buscando. Quem está buscando de todo o coração ou quem está buscando só por interesse. Quantas pessoas não falaram e me julgaram dizendo que eu tinha um canal no YouTube porque eu estava querendo aparecer, porque eu estava pensando só na parte financeira, eu estava pensando em dinheiro. E para essas pessoas eu já cheguei ao ponto de dizer: me mostre qual é o valor que eu estou arrecadando, qual é o valor que eu estou ganhando para estar falando da palavra de Deus por interesse. Então tem pessoas que realmente a maior preocupação é o dinheiro. O Deus deles é o dinheiro, eles colocam acima de tudo. Não é o meu caso, de repente não é o seu. O que você quer fazer é mostrar para o mundo que é possível a gente mudar de vida, mudar a nossa situação, mas conforme a vontade e o querer de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, porque Deus fala que um filho dele não vai mendigar o pão, que o filho dele não vai pedir emprestado, mas vai ter para emprestar. Então, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, tudo que for de Deus vai acontecer naturalmente, por merecimento. A gente não pode ir para a presença de Deus só por interesse, só por pensar em melhorar a nossa situação financeira. Porque a gente sabe que servir a Deus não é algo fácil. A gente sabe das pedradas, dos levantes, das contendas, das maldades, das falsidades. A gente sabe de tudo isso. Para isso, o que nós temos que fazer é ter o coração aquebrantado diante do Senhor, sabendo que Ele espera de nós que a gente faça, mas que faça de todo o coração, para que Deus venha se agradar daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Então, quando eu e você conseguimos compreender que Deus, Ele está no controle de tudo, e é Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai mudar o nosso cativeiro, é Ele quem vai mudar a nossa história, tudo começa a fazer sentido. Então, essas pessoas que acreditam que a gente está servindo a Deus por interesse, elas não estão erradas. Não, Regiane, não. Nós estamos com interesse de ter a nossa salvação, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. A gente tem interesse de agradar ao Pai, o que muitos não querem fazer. Viver desse jeito não é fácil. A gente quer ir para a festa, quer se divertir, quer curtir. E quem serve a Deus não faz nada disso. Engana-se. As pessoas que pensam dessa maneira. Nós temos livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente achar que é correto. Mas uma palavra fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que saber para onde eu vou, com quem eu vou e o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Então aquilo que desagrada a Deus, eu não vou fazer porque eu quero viver em obediência. Mas tem aqueles que preferem fazer e ficar pedindo perdão. Eu prefiro não fazer e continuar mantendo a minha integridade, a minha fidelidade ao Senhor. Então tudo depende de nós, depende de como nós queremos viver para agradar ao Pai, para Ele nos usar, para Ele entregar a sua palavra para nós. Então para isso temos que obedecer. A obediência agrada o coração do Senhor. Então que eu e você venha
ser grato. Não venhamos fazer como esses últimos trabalhadores que murmuraram, que questionaram, que reclamaram, que queria ter mais. Eu acredito que Deus, Ele nos capacita para a gente fazer a vontade dEle. E não importa a cor, não importa o cabelo, não importa a altura, não importa a riqueza, a beleza. Deus se agrada do nosso coração. Se o nosso coração for fiel e verdadeiro a Ele, pode ter certeza que Ele não vai nos desamparar. Então confia no Senhor, entrega a tua causa para Ele e saiba que Ele vai estar no controle de tudo. As bênçãos e as vitórias na tua vida virá, mas vai ser determinada por Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus mude o teu cativeiro, que Deus mude a tua história, que Ele venha